E nos próximos capítulos da novela Eita Mundo Melhor, a cigana voltará à cidade e revela a Candinho que sobreviveu ao naufrago e conta onde o filho dele está. Candinho então verá Celso e Zuma conversando e ficará decepcionado ao saber que o seu primo o traiu. Candinho, com sangue nos olhos, sacará uma arma e, apontando para os dois, ele grita: "Eu farei vocês dois pagarem por tudo que fizeram comigo e o meu filho." Já do lado de fora, a cigana e o professor Asdrubal irão se assustar ao escutarem 2 tiros vindo de dentro da casa. Isso tudo terá início após Candinho receber a notícia do detetive. Ele estará no seu quarto completamente arrasado. Celso, ao se aproximar do primo, notará a tristeza profunda de um pai que acabou de descobrir que seu único filho não estava mais vivo. Candinho encara o primo, sem desconfiar que o Crápula sabe exatamente onde o seu filho está sendo mantido escondido. E fala: "Essa dor dói por demais, Celso. A notícia que o detetive contou acabou comigo. E agora, o que eu vou de fazer sem o meu filho?" Celso, ao escutar aquilo, ficará com pena de Candinho e pensará em contar toda a verdade para aliviar a amargura do primo. Porém, após pensar bem, ele decide manter aquele segredo e continua com a mentira. O Crápula olha para o primo e fala: "Eu sei que o detetive Sabiá disse que a embarcação onde a cigana e o teu filho estavam afundou. Mas quem sabe, Candinho, o teu filho ainda esteja vivo. Ele pode ter conseguido sobreviver àquele acidente." Candinho, sem muitas esperanças, avisa: "Eu já não tenho mais esperança de nada. E inclusive tomei uma decisão." Celso fica curioso e pergunta: "Do que você está falando, Candinho? Qual foi a decisão que você tomou?" Candinho o encara e responde: "Eu vou pegar tudo o que tenho e vou dar para a caridade. Já que eu não pude cuidar do meu filho, eu quero pelo menos cuidar de todas as crianças que foram abandonadas." Celso fica preocupado e questiona: "Mas como assim? Você não pode fazer uma coisa dessa, Candinho. Você não pode se livrar de tudo que a titia deixou para você." Candinho, decidido, avisa: "É claro que eu posso. O dinheiro é meu e eu faço o que eu achar melhor com ele. E inclusive, eu já sei o lugar perfeito para isso. Tem uma instituição que a minha mãe ajudava e que cuida de crianças carentes." Celso, com medo de perder o dinheiro, ele se levanta, tenta convencer o primo a mudar de ideia e diz: "Será que não é melhor você ajudar com uma quantia mensal, Candinho? Você não precisa doar todo o teu dinheiro de uma só vez. Até porque pode ser que o teu filho ainda esteja vivo. E enquanto o corpo dele não aparecer, eu acho melhor nós continuar procurando por ele." Candinho, ao escutar aquilo, pensa um pouco e fala que ele não tem mais nenhuma esperança de encontrar o filho e que a única coisa que pode trazer paz ao seu coração naquele momento é ajudar outras crianças carentes. E após falar aquilo, Candinho sai e deixa Celso sozinho e preocupado. Mais tarde, Candinho estará vagando pelas ruas com o seu burro e encontrará com o professor Asdrubal, que ao se aproximar avisa:
Ainda bem que eu te encontrei, Candinho. Nós dois precisamos conversar. E tem que ser agora. Candinho o encara e avisa que não está com cabeça para conversar. E tudo o que ele quer naquele momento é ficar a sós. No entanto, o professor Asdrubal deixa bem claro que o que ele tem para falar é muito importante. Candinho, ao escutar aquilo, pede: Pois então me diga, professor, o que o senhor tem de tão importante para falar com a minha pessoa? Asdrubal responde: É sobre o teu filho. Eu encontrei uma pista e acho que ele ainda está vivo. Candinho arregala os olhos e pergunta: Mas do que o senhor está falando? Como assim o meu filho ainda está vivo? O detetive mesmo disse que o barco onde ele e aquela cigana estava afundou. O professor se aproxima ainda mais e responde: Acontece que eu fui investigar por conta própria e descobri que teve uma pessoa que sobreviveu àquele naufrago. Candinho, curioso, questiona: E como o professor descobriu uma coisa dessa, que nem mesmo o detetive descobriu? Asdrubal o encara e responde: Bem, para dizer a verdade, foi uma questão de sorte. Eu estava passando na rua quando escutei uma mulher gritando e pedindo esmola. Ela afirmava ser uma escolhida de Deus por ter sido a única pessoa que sobreviveu a essa tragédia. Candinho fica desconfiado e comenta: Mas não será que essa mulher não está somente mentindo para ganhar mais esmola? O professor pensa um pouco e fala: Pode até ser, mas eu acho que vale a pena falar com essa mulher. Você não acha? Candinho concorda e pede ao professor que o leve até a cigana. Momentos depois, os dois avistam a cigana de longe, pedindo dinheiro. Candinho, sem perder tempo, se aproxima e pergunta: A senhora queira me desculpar, mas será que eu posso ter um minuto de prosa com você? A cigana é estranha, o encara e questiona: Nós dois, por acaso nos conhecemos? Candinho diz que não, e a mulher responde: Então, se nós não nos conhecemos, o que você tem para falar comigo? Eu posso saber? O professor Asdrubal se aproxima naquele momento e explica: Bem, acontece que a senhora diz ter sobrevivido ao acidente que aconteceu alguns dias atrás, de um barco que afundou. A cigana, sem pensar duas vezes, confirma aquela história e avisa: Isso é verdade. Eu fui a escolhida. Mas, então se vocês vieram até aqui por causa disso, então isso quer dizer que vocês têm intenção de oferecer uma oferta para mim. Candinho a encara e diz: Não é nada disso. O que nós viemos fazer aqui foi pedir uma informação. A cigana não gosta nada de escutar aquilo e fala: Pois se vocês não têm intenção de me ajudarem com nada, é melhor vocês irem embora daqui. Candinho, ao escutar aquilo, pensa que se trata apenas de uma picareta e, ao olhar para o professor, ele avisa: Eu sabia, professor. Essa aqui só quer saber de dinheiro. E acho até que toda essa história de ter sobrevivido ao barco que afundou é tudo mentira. E com certeza ela não deve de saber onde meu filho está. Asdrubal, ao perceber que Candinho já estava se virando para ir embora, ele encara a cigana e pergunta: Nós só queremos saber do filho do Candinho. Se você nos ajudar a encontrar essa criança,
eu posso garantir que você nunca mais terá que se preocupar com dinheiro. O Candinho é um homem muito rico e há de te ajudar. A cigana, ao escutar aquilo, arregala os olhos e responde: esperem um minuto. De qual criança vocês dois estão falando? Candinho a encara e conta toda a sua história. E ao terminar, ele avisa: bem, mas infelizmente eu acho que vou ter que me conformar e aceitar que o meu filho não está mais aqui nessa terra. Ele deve de estar lá no céu, com a mãe dele e com a minha mãe também. A cigana, interessada no quanto ela poderá ganhar com toda aquela história, ela pergunta: essa criança, por acaso, é um bebê que tem um sinal na coxa que até parece asas de anjo? Candinho arregala os olhos e responde: pois é ele sim. O meu filho tem um sinal na coxa que até parece as asas de um anjinho. E além do mais, ele é a criança mais linda desse mundo. O professor então pedirá a Candinho para mostrar uma foto do filho. E Candinho mostra uma fotografia e diz: olha só, esse aqui é o meu filho. A senhora o viu por acaso? A cigana olha para a foto nas mãos de Candinho e avisa: é claro que eu vi essa criança e sei inclusive onde ele está. Candinho, ao escutar aquilo, pergunta: pois então você é a cigana que roubou meu filho? A cigana se defende e responde: eu não roubei ninguém. Eu só ajudei uma pobre criatura. Somente isso. Já o professor pergunta como ela e o bebê sobreviveram ao naufrágio. E a cigana responde: para dizer a verdade, eu nem sequer entrei naquele barco. Eu cheguei atrasada e fiquei para trás. Mas, pelo visto, foi melhor assim. Já Candinho, preocupado, questiona: e quanto ao meu filho? Ele ficou com a senhora? Ou por acaso ele ficou naquele barco? A cigana responde: você se acalme, que eu já disse que ele está bem. Acontece que eu o coloquei em um local seguro, momentos antes de sair da cidade. O professor, vendo a aflição do amigo, ele pede que a cigana diga de uma vez onde o bebê de Candinho está. A cigana olha para os dois e avisa que só contará onde o bebê está depois de receber uma boa quantia. Candinho, sem pensar duas vezes, pergunta quanto a mulher queria por aquela informação. E a cigana responde: eu quero 100.000 cruzeiros. Se o senhor aceitar em pagar, eu digo exatamente onde eu escondi aquela criança. Eu digo exatamente onde eu escondi o teu filho. Candinho a encara e afirma: pois eu pago cada centavo. Mas o que eu quero saber agora é onde o meu filho está. A cigana, ao escutar aquilo, avisa que só irá contar a localização do menino depois de receber o pagamento. Candinho fica furioso e exige saber onde o seu filho está. Já o professor, ele se aproxima do amigo e aconselha: se você está realmente disposto a pagar esse valor, então é melhor irmos até a empresa para que você pague de uma vez e assim ela nos diga onde o teu filho está. Candinho concorda e os três saem logo em seguida. Enquanto isso, Celso faz uma visita à sua irmã e conta o que o detetive descobriu sobre a cigana. Sandra, ao escutar aquilo, fica feliz e fala: mas isso é perfeito! Então quer dizer
que o Candinho acredita que o filho dele não está mais vivo. Celso confirma e diz: só de olhar para o Candinho, eu fico com o coração partido. Eu, como pai, entendo a dor que ele deve estar sentindo. E, sinceramente, estou até pensando em contar toda a verdade para ele. Sandra o encara e grita: você nem pensa em fazer uma coisa dessa. Essa é a nossa chance de nos livrar daquela criança. E o melhor de tudo é que o Candinho nunca vai descobrir que fomos nós dois, já que ele pensa que o bebê e a cigana afundaram naquele barco. Celso olha para a irmã e afirma que não fará nenhum mal para o filho de Candinho. E Sandra, sem alternativa, propõe: bem, já que você não quer fazer nada contra essa criança, então pelo menos mande ela para bem longe daqui, em modo que o Candinho nunca mais encontre o seu filho. Celso se nega, porém Sandra o lembra da fortuna que os dois irão ganhar sendo os únicos herdeiros de Candinho. E Celso, cego pela sua ganância, ele concorda em fazer o que a sua irmã lhe pediu e comenta: eu posso até mandar essa criança para bem longe, mas eu faço questão de sempre ajudar o filho do Candinho e não permito que você faça algum mal para ele. Sandra promete ao irmão que não fará nada contra o bebê. E Celso, ao escutar aquilo, sai logo em seguida para colocar o plano de mandar o filho de Candinho para bem longe dali em ação. Já Sandra, ao ficar a sós, ela fala consigo mesma: bem, depois que o paspalho do meu irmão mandar essa criança para longe, eu só vou precisar pedir ao Ernesto para se livrar do filho de Candinho de uma vez por todas. E depois, é claro, do Candinho também. Mais tarde, Celso verá Zuma na rua, usando o filho de Candinho para pedir esmola. E ao se aproximar, ele a encara e diz: eu te dou dinheiro mais que o suficiente para você não precisar trazer esse menino para a rua. Ou por acaso você já esqueceu que ninguém pode vê-lo? Juma o encara e responde: mas eu só trouxe esse bebê para passear e respirar um pouco de ar fresco. Somente isso. Celso, no entanto, não acredita na pilantra e fala: bem, isso agora não importa. Eu preciso ter uma conversa muito séria com você. E é melhor que seja em um local fechado. Juma se aproxima e pede a Celso que o acompanhe até a sua casa. Enquanto isso, Candinho sairá junto do professor Asdrubal para irem até o endereço onde a cigana disse ter deixado o bebê. O professor, ao notar o nervosismo de Candinho, ele pede para que ele se acalme e Candinho responde: e como o senhor quer que eu me acalme, professor? Eu estou prestes de encontrar o meu filho. Asdrubal o encara e diz: bem, eu sei que isso é verdade, mas é melhor que você tenha calma, para que nada saia errado. Candinho, ao escutar aquilo, respira fundo e avisa: o senhor há de ter razão, mas será que não é melhor chamar o Celso e o detetive? O professor pensa um pouco e responde: não, nesse caso, quanto menos gente, melhor. Até porque, pelo que a cigana falou, será necessário apenas oferecer uma boa quantia a essa tal de Zuma, para que ela devolva o teu filho, Candinho. Já Candinho, com pressa, ele se aproxima do professor e fala: pois é melhor nos apressar e ir até o meu filho. Eu quero de saber como ele está. E após falar aquilo,
Candinho puxa o seu burro Policarpo e vai em direção da casa de Zuma. E o professor Asdrubal vai logo atrás. E quando os dois chegam em frente à casa, o professor avisa Candinho que ficará do lado de fora, para caso alguém queira fugir com o bebê. E pede a Candinho que ele entre para negociar. Candinho, ao escutar aquilo, avisa: o senhor não se preocupe, que eu hei de sair com meu filho nos meus braços. E ao terminar de falar, Candinho vai sozinho em direção da casa de Zuma. Enquanto isso, do lado de dentro, Celso e Zuma estarão sozinhos conversando. Zuma se aproxima de Celso e pergunta: o que você queria falar comigo em particular? Já vou avisando que não estou interessada em nenhuma proposta indecente. Celso avisa que não é nada daquilo e diz que pretende mandar o bebê para bem longe, em modo que o pai dele nunca mais o encontre. Zuma, ao escutar aquilo, se recusa e responde: eu não vou me livrar daquele garoto assim, tão facilmente. Eu sei muito bem que ele deve ser filho de alguém muito rico. Celso confirma e fala: você não se preocupe, que eu vou te pagar muito bem. E assim que eu colocar as mãos na fortuna do pai desse garoto, eu prometo que serei muito generoso. Zuma pensa um pouco e concorda, porém ela ameaça: é bom que você saiba que se você tentar me passar para trás, eu vou descobrir quem é o pai desse garoto e vou contar toda a verdade para ele. E naquele momento, Candinho entra e grita: pois não vai ser preciso. Eu escutei toda a conversa de vocês dois e devo admitir que estou triste por demais em saber que você, Celso, você, meu primo, sabia esse tempo todo que o meu filho estava aqui e deixou que eu sofresse longe do meu filho. Isso foi maldade por demais. Celso tentará mentir e fala: não é nada disso que você está pensando, Candinho. Eu vim justamente aqui para pegar o teu filho e levá-lo para você. Candinho, com sangue nos olhos, o manda calar a boca e fala: não adianta de mentir. Eu escutei muito do bem toda a conversa de vocês dois. Celso, com medo, pergunta o que Candinho tinha intenção de fazer. E Candinho responde: bem, eu vou te dar uma lição que você há de nunca se esquecer. E depois eu vou colocar vocês dois na cadeia. E antes que Celso pudesse falar alguma coisa, Candinho leva o primo para um quarto, onde ele tranca a porta. E Zuma, do lado de fora, se assusta quando começa a escutar os gritos de Celso. A mulher olha para a porta e, assustada, foge, mas ao chegar do lado de fora, o professor Asdrubal a impede de fugir. Já Candinho, após dar uma boa lição em Celso, ele se reencontra com seu filho novamente. Já no outro dia, Candinho chama Maria em sua casa para tomar um café. E ela, envergonhada, pede desculpa por tudo que o seu ex-marido fez e diz: eu quero que você saiba, Candinho, que eu não tenho nada a ver com o que o Celso fez. E, inclusive, eu pedi o divórcio para ele. Eu não posso perdoar um homem que foi capaz de esconder o filho de um pai. Candinho a encara e responde: eu fico muito feliz em saber que você vai deixar aquele traste. E não se preocupe, Maria, que eu já dei uma boa lição nele e quebrei as 2 pernas daquele infeliz. E ele e aquela mulher, a tal de Zuma, vão ficar o resto da vida deles na cadeia
Isso eu garanto. Maria, ao escutar aquilo, avisa que está feliz, que ele tenha recuperado o seu filho, e comenta: já eu tenho que encontrar um modo de criar os meus 2 filhos. Eu vou procurar um emprego, e hei de conseguir mesmo sem a ajuda do Celso. Candinho a encara e pergunta: me diz uma coisa, Maria. Você me disse há um tempo atrás que se você não fosse casada com o Celso, você se casaria comigo. Isso por um acaso era verdade? Maria fica tímida e confirma. E Candinho, ao escutar aquilo, pede: pois então, case comigo. Eu também sempre achei que você é uma mulher perfeita para qualquer homem se casar. Maria fica surpresa com o pedido e, após pensar um pouco, ela aceita em se casar com Candinho e fala: pois eu serei muito feliz em ter um marido bom e honesto como você, Candinho. Candinho afirma que se casará com ela e não deixará que nada falte a ela e nem a seus filhos. E Maria promete cuidar do filho de Candinho como se fosse dela e fazê-lo muito feliz. Agora deixe um coração se vocês gostariam que Maria e Candinho se casassem. E também me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Eta Mundo Melhor.